A gente vai ter agora a apresentação do Rafael. O Rafael é um dos heads da WIP, né, a empresa de performance e SEO do grupo. E o Rafa vai trazer um assunto bastante interessante, vai falar um pouco de acessibilidade. Então, Rafa, a bola está contigo. Compartilha a tua tela e fica à vontade para falar um pouco sobre esse assunto tão interessante. Beleza, então, olá pessoal, boa noite. Vou compartilhar a tela aqui e a gente vai falar então sobre esse tema. Quanto tempo tu tem de WIP já, Rafa? São 5 anos de WIP já. Eu entrei em dezembro de 2015, fechando 5 anos agora, dia 1º de dezembro. Entrei na WIP como diretor de arte e aí eu fui andando em diversos setores Legal, até agora o setor de inbound. legal, legal. Parabéns, cara. Boa, bastante gente com bastante tempo de casa aqui hoje falando. O pessoal que é mais novo não se sinta acuado de falar, né? Tá aberto o fórum sempre para todo mundo poder compartilhar. Rafa, toca a ficha, cara. Bom, pessoal, acessibilidade por si só já é um tema bem extenso, né? Então aqui a gente vai lidar principalmente com acessibilidade digital, visto que ela impacta os serviços que a gente atende hoje na DB. Ainda assim, ele é um tema bem extenso, então por isso aqui eu só vou trazer um geralzão mesmo sobre o tema, alguns exemplos, algumas provocações para vocês pensarem e a gente poder conversar depois em cima disso. Né? Mas indo aí para o ponto, né? Afinal, o que é acessibilidade? Né? Então, acessibilidade é a nossa capacidade de permitir que o conteúdo ele seja acessível para todos os usuários, independente da limitação que ele tenha. Né? Limitações essa que normalmente a gente pensa como deficiências permanentes, como é o caso das pessoas surdas, pessoas cegas, mas a gente esquece de diversas situações de necessidade que, inclusive, a gente pode ter. Aliás, o termo deficiência não é o mais correto, né? Ele pode ter um tom pejorativo, né? O ideal é que sempre a gente coloque a pessoa à frente da sua deficiência, né? E a gente utilize palavras como limitação, né? A pessoa com uma limitação auditiva. Não tem problema a gente falar surdo ou cego, mas a gente chamar de deficiente é uma coisa bem ruim, né? É ofensivo para a pessoa. E como eu falei, tem diversas situações de necessidade que inclusive a gente pode estar. É o caso do quadrinho aqui ao lado, né? Como tem as limitações permanentes, que é o caso das pessoas surdas, das pessoas cegas, mas também tem limitações temporárias, que é o caso quando a gente quebra o braço, por exemplo, ou faz uma cirurgia nos olhos, e é o caso das limitações situacionais, que é o caso, tô com meu filho no colo, tô dirigindo, tô num lugar com muito barulho, né? São limitações que a gente pode estar a qualquer momento, a qualquer hora, né? E aí fica o questionamento: tu quer que o teu cliente ele pare de pegar o filho dele para mexer no teu site, ou tu quer permitir que ele possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Porque afinal a acessibilidade é para todos, né? E o melhor exemplo que a gente tem para ilustrar isso é a porta dos shoppings, bancos, aeroportos, etc. Por essa porta passam pessoas com dificuldade motora, cadeirantes, idosos, crianças, pessoas com nanismo, pessoas com carrinho de bebê, pessoas com carrinho de compras, inclusive nós, quando a gente está passeando pelo shopping, casais, né, quando a gente está por ali, a gente pode passar pela porta automática. E até quando ela não funciona, ainda assim ela tem, né, a possibilidade de funcionar, que é caso como quando falta luz, porta automática ela não vai funcionar, mas ela tem a possibilidade de a gente ter abertura manual dessa porta. Só para finalizar esse breve resumo, né, é importante lembrar que também ser acessível é a gente ser plural, é a gente respeitar as diferenças entre todas as pessoas, né? É importante lembrar sempre que a pessoa vem antes da deficiência e que a diversidade existe em todos os grupos, né? Então a gente tem aí diferentes cidades, gostos, interesses, identidades de gênero, orientações afetivas, gostos, classes sociais, né? A gente tem pessoas altas, baixas, ricas, pobre, LGBT, negra, branco, o que for, e a gente também tem diferentes limitações, graus de limitações e inclusive limitações múltiplas, que é o caso das pessoas surdo e cegas. Tá, mas e daí? E o bambu? O que que isso tem a ver com a gente, né? O que que isso nos afeta? Bom, eu trouxe aqui para a gente algumas frases que eu já ouvi algumas vezes dentro da DB ou
no ambiente dos clientes, né? Eu não vou me explicar muito em cada uma delas, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês por que essas frases elas estão erradas e por que a gente pode mudar isso no nosso dia a dia. Então, primeiro, um exemplo prático, né? Que a gente precisou refazer uma etapa inteira do projeto porque a gente apresentou para um cliente que era daltônico e quando ele recebeu o projeto ele não conseguiu utilizar o app. Outra frase, ninguém usa isso. Tá, isso é uma frase totalmente errada, né? Principalmente se a gente considerar aí que, segundo o IBGE, um quarto da população brasileira possui algum grau de deficiência. Né? A acessibilidade aumenta o custo do projeto. Mais ou menos. É meio errado. Ela pode aumentar o custo do projeto, sim, se a gente fizer um gerenciamento meio errado e considerar que a acessibilidade não é uma parte do projeto, ela é uma parte à parte, né, do projeto. A gente deixa para refazer tudo que a gente fez para incluir acessibilidade depois. Aí a gente está perdendo tempo e gastando horas de projeto. Mas sim, ela também pode aumentar o custo do projeto, porque alguns recursos de acessibilidade eles são pagos e eles são bem pagos, principalmente pelo usuário que precisa dele. Né? Os leitores de tela profissionais eles são muito caros para pessoas que realmente têm uma limitação visual bem severa. A gente não tem ninguém capacitado para fazer essas configurações. Errado também, né? Talvez a gente não tenha, mas a gente também tem muito recurso que a gente pode buscar para aprender mais sobre esse assunto e, inclusive, aplicar ele no nosso dia a dia. Mais algumas frases, aqui são frases principalmente de clientes, né? Que eu não preciso disso porque eu não tenho cliente cego, tá? Mas tu não tem cliente cego porque tu nunca tentou conversar com eles ou, né? Ou tu acha que não tem clientes cegos. Então, para quem é intérprete de Libras, se é só ler o texto, não vejo concorrente fazendo, o meu site é uma imobiliária, para quem que cego vai querer ver imóvel, e diversas outras frases aí que a gente ouve, talvez muito piores do que essa, quando a gente tenta tocar no tema de acessibilidade para os nossos clientes. Então, eu trouxe alguns fatos para a gente quebrar um pouco dessas frases, né, e tentar falar por que elas estão erradas e de que forma que a gente pode pensar melhor sobre essas pessoas, principalmente aí sobre as limitações permanentes. Então, primeiro deles, o Brasil possui duas línguas oficiais. Então, a gente tem o português, vocês já conhecem, e Libras. Libras é uma língua genuinamente brasileira. Tá? Em outras partes do mundo, eles têm línguas próprias de sinais, mas a língua brasileira de sinais ela é uma língua oficial brasileira, ela não é a tradução portuguesa, ela é uma outra língua, ela é uma outra parada, ela tem outra gramática, ela é bem diferente do português. Por isso, grande parte das pessoas surdas não sabem, né, ou têm dificuldade para ler o português, porque elas não exercitam o português falando ou ouvindo, então elas têm dificuldade para entender entonações verbais, entonações de palavras. E inclusive muitas pessoas elas são educadas apenas em Libras, elas sequer tiveram contato com o português. E terceiro fato aí, né, sobre as pessoas surdas é que elas gostam de música. Né? Assim como a gente tem diferentes limitações, diferentes graus de limitações, tem pessoas que simplesmente ouvem um pouco, mas não entendem a letra. Mesmo as pessoas com perda severa de audição, elas ainda conseguem gostar de música porque elas sentem a vibração da música, o baixo tremendo, o ritmo, né? E por aí vai. E aí a gente viu esse ano que tiveram muitas lives, né, de música. Isso é uma coisa que começou com os cantores sertanejos, a Marília Mendonça, e depois passou para outros cantores, como Gustavo Lima, o Chiclete com Banana, de ter um intérprete de Libras fazendo a tradução simultânea da letra da música, para que a pessoa ela possa então curtir o ritmo e entender o que ela está curtindo. Mais alguns, né? Surdos têm voz, por isso o termo, né, surdo-mudo ele é completamente errado, porque não necessariamente a pessoa só porque ela é surda ela tenha também uma limitação de fala. Surdos têm voz e às vezes é uma voz bem alta. Se vocês já tiveram a experiência de pegar o ônibus com pessoas surdas, né, elas se cutucam para poder fazer gestos e conversar, e às vezes elas dão risada, e é uma risada bem alta. Então, eles têm voz, eles exercitam
essa voz de uma forma bem diferente da nossa, eles só não conseguem, né, por não ter a audição, elas talvez não consigam formular palavras tão perfeitamente quanto a gente que exercita isso diariamente. As pessoas cegas, elas conseguem ouvir e interpretar textos muito acelerados, então se vocês também já viram algum filme com audiodescrição, para nós pode parecer uma loucura a primeiro momento, mas assim que a gente se habitua com aquela velocidade, a gente consegue prestar atenção. Assim como a gente também assiste aulas em 2x, em 3x, eles conseguem ouvir, né, conseguem ouvir e interpretar esses textos muito mais rapidamente. E o terceiro aí desse slide é que as pessoas cegas, elas utilizam o smartphone. Né? Até circulam alguns memes bem errados, né, encontre o erro, daí é a pessoa com a bengala e o celular, como é o caso da imagem aqui. Né? Mas, inclusive, com os smartphones, eles têm uma experiência muito melhor de acessibilidade do que quando eles tinham simplesmente aqueles dumbphone de botão, né, que eles passavam com o dedo para identificar o que eles estavam fazendo. Com os smartphones, eles têm possibilidade de ter os assistentes virtuais, como é o caso do Google e da Siri. Eles têm a possibilidade de ter aplicativos exclusivos para pessoas com uma limitação de visão. E, inclusive, tem algumas iniciativas, como o Be My Eyes, que é de quando eles pegam, né, e mostram, com a câmera do celular, eles mostram, e uma outra pessoa, né, tá lá, uma outra pessoa com visão, tá lá dizendo para ela o que está aparecendo na tela do celular, para que ela também possa ter a experiência de ver aquilo. Então, alguns recursos de acessibilidade, né, que a gente pode encontrar principalmente aí em sites. Né, o exemplo que a gente sempre dá de acessibilidade para os nossos clientes é o exemplo do site da Go, que depois que a gente já deu esse exemplo 20 vezes, que eu descobri que ele foi feito aqui dentro da DB. Então, a gente tem aí alguns recursos bem de destaque, como é o caso dos skip links, né, de tu poder ir para o conteúdo, poder navegar pelo menu, poder ir pelo rodapé. A gente tem explicações sobre acessibilidade, alteração de contraste para branco, para preto, para azul. Tem controle de fonte, diminuir, aumentar, e entre outros. Né? E o site da Unimed, que no caso ele tem esse recurso aqui, agora apareceu a barrinha preta por cima, mas ele tem esse recurso aqui de diversas ações de acessibilidade, diversos controles de acessibilidade, como o aumento de fonte, aumentar os espaçamentos, aumentar o contraste, destacar os links, aumentar o tamanho do cursor, e inclusive esse aqui, né, que é o HandTalk, que é uma inteligência artificial de leitura de texto em Libras. Né? Como eu comentei, muitas pessoas surdas têm dificuldade para entender o português, para ler o português, e aí esse assistente virtual ele faz a tradução simultânea conforme tu vai clicando, passando o mouse por cima. A gente também tem o atributo alt, que ele é muito conhecido aí do pessoal que faz conteúdo e até do pessoal de front, que é justamente isso, de tu fazer uma descrição da imagem para que a pessoa que não enxerga essa imagem ela possa entender aquilo. E aí a pergunta, né, para a gente pensar um pouco aí, é possível a gente tornar um site acessível de forma automatizada? Né? É alguma coisa que a gente consiga colocar num robô, ele vai resolver isso para a gente, ou a gente aperta 2, 3 botões ali e resolve isso? A resposta é não. A gente não tem uma forma automatizada de resolver isso, uma forma que a gente consiga resolver isso facilmente assim como também não adianta a gente pegar, né, 2, 3 pessoas ali, vão fazer uma força-tarefa e resolver todos os nossos problemas de acessibilidade do site de hoje para amanhã. A gente corre 3 riscos fazendo isso. O primeiro é de deixar muita coisa para trás, né, porque realmente tem muitos recursos de acessibilidade que a gente pode acabar não contemplando. O segundo é das pessoas que fizerem isso não entenderem a importância daquilo que eles estão fazendo, simplesmente cumprir a tarefa, que vai nos levar a um terceiro ponto, de a gente resolver esses problemas que estão aqui e sempre que entrar algum conteúdo novo no site ou alguma nova página, ela não entrar ela não englobar esses recursos de acessibilidade que a gente já resolveu no passado, fazendo de novo
um problema, um trabalho que a gente precise ficar renovando. Então, a forma mais fácil de a gente trabalhar a acessibilidade é trabalhar ela como um compromisso diário. A gente precisa que a acessibilidade esteja incorporada nas nossas entregas, ela esteja incorporada no nosso trabalho do dia a dia, para que a gente possa, assim, né, aos pouquinhos, a gente transformar os nossos projetos, as nossas entregas em entregas mais acessíveis para esses públicos que tenham alguma limitação. Então, aqui eu deixo para finalizar. Acabei falando um pouco rápido e tem bastante tempo ainda, mas para finalizar, então, vou comentar um pouco sobre algumas pessoas para seguir e para conhecer um pouco mais sobre acessibilidade. O primeiro deles é o Lucas Radaeli, que é um brasileiro, foi contratado lá pelo Google. Ele é uma pessoa com deficiência visual. Né? Aqui na foto é ele montando um móvel. Se vocês acompanharem no Instagram dele, tem diversas situações lá dele tocando piano, dele lendo partitura em Libras. E se vocês acessarem o site dele, vocês vão ver que é um site bem acessível assim para pessoas com limitação visual e com vários recursos de acessibilidade. O segundo deles é o HandTalk, que é a ferramenta que eu comentei mais ali em cima. Né? Ela é uma inteligência artificial que vai lendo o site e traduzindo para Libras. Né? Há pouco eles lançaram a bonequinha, até então era só o Hugo, né? Que é o bonequinho do site da Unimed. Esse ano eles lançaram a Maia, que é para inclusive, né, eles pensarem aí em questão de representatividade também da ferramenta deles. A terceira é um exemplo de uma amiga minha, que ela é professora de ciências, ela tem um canal de ciências no YouTube e ela faz a tradução, ela mesma faz os experimentos de os experimentos com tradução em Libras. Para quem tem crianças, recomendo bastante de assistir os vídeos dos canais. Né? É um canal voltado para crianças mesmo, com experiências científicas ali voltadas para crianças. E também tem o Instagram dela, que ela faz algumas explicações de como é que fala determinada palavra, determinada termo em Libras. Por último aí, um exemplo, né, bem forte para seguir, que é o Movimento Web para Todos, comentado lá em cima na pesquisa de acessibilidade. Que, enfim, ele traz aí diversos temas, diversas conversas sobre como a gente pode transformar a web, no geral, mais acessível. Aí a web, eu não falo aí simplesmente dos nossos sites, mobile, mas também falo de aplicativos. Né? Então, segundo a pesquisa deles, ali menos de 1% dos sites brasileiros tem recurso passaram com sucesso num teste de acessibilidade, e isso é um número bem pequeno mesmo, mas esse número ele é ainda menor quando a gente olha para os aplicativos mobile, né? Principalmente na questão ali de links, imagens, textos e formulários, ou seja, são coisas que estão na nossa mão diariamente e que mesmo assim a gente tem um número baixíssimo de sites que têm competência aí em traduzir acessibilidade. E é isso. Muito obrigado.